Fala devs, que a franquia Resident Evil é um sucesso global, todos sabem. Recentemente, um dos inscritos sugeriram que eu ensinasse como criar uma câmera em movimentação igual a do Resident Evil 4. Bem, para não fazer um vídeo mais simples, eu resolvi criar uma ambientação mais condizente com o jogo, e o resultado foi esse aqui. Importei o Leon, criei um cenário de uma vila com casas mais antigas, coloquei os zumbis para andar para lá e para cá, e por fim, é claro, criei a movimentação e câmera igual ou pelo menos parecida com o jogo original. Mas antes de eu começar a ensinar como fazer isso, já se inscreve no canal e deixa o like, que isso deu bastante trabalho. Então, bora pro vídeo. Como o foco do vídeo é criar a movimentação e câmera em terceira pessoa igual a do jogo, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo esse projeto inicial. E antes de começarmos, vamos mostrar rapidinho como eu criei todo esse ambiente. Vamos lá! Depois de criar o projeto vazio, eu pesquisei na internet o modelo 3D do Leon, que é o personagem do jogo Resident Evil 4. Achei um gratuito para baixar, só que ele não vem com o esqueleto pronto para animações. Para resolver isso é bem simples, fui lá no site do Mixamo, entrei com minha conta e importei o personagem. O site tem um sistema simples de rig, que é só ir marcando os pontos do corpo e já fica tudo pronto. As animações, peguei lá também, tem várias e são gratuitas. Pronto, salvei o personagem com esqueleto e animações e importei no projeto. Fiz as configurações de rig básicas dele e para o cenário, fui lá na Asset Store da Unity e importei o asset Viking Village URP e o Flooded's Grounds. Voltei de novo na Asset Store e agora baixei e importei no projeto um asset de pistola. Baixei também o modelo 3D de zumbi, fiz o rig no Mixamo de novo, baixei na Asset Store animações e sons de zumbi. Para finalizar, baixei o fundo musical gratuito de suspense e coloquei no projeto. E fiz algumas configurações lá dentro também. Com isso, todos os preparativos estão prontos. E o melhor, foi tudo gratuito. Agora, vamos começar de verdade. Eu já estou com o mapa que vou utilizar aberto e com os zumbis e fundo musical inclusos. Eu vou aqui na pasta do Leon, já vou arrastá-lo para a cena. Vou colocar aqui nessa posição. Vamos girá-lo. Vou adicionar o componente de Character Controller no personagem e vou configurá-lo para ficar rente ao personagem. Vamos lá. Perfeito nessa posição. Agora vamos criar um novo script chamado Movimento. Vou abri-lo e já vamos criar duas variáveis do tipo float. Uma de input X e outra input Y. Elas receberão os valores de entrada no nosso teclado. Vamos criar mais uma do tipo Character Controller para fazer referência a esse componente do nosso personagem. Vamos fazer essa referenciação no método de awake. Vamos criá-lo e agora colocamos Character Controller recebe Get Component, Character Controller. Beleza, o método de start não vamos utilizar. Eu vou apagá-lo. Agora, aqui no método de update, eu vou fazer as leituras do teclado. Vamos lá. Input X recebe input.getAxis, que será o eixo horizontal, ou seja, as setinhas de esquerda e direita do teclado. Da mesma maneira, input Y recebe input.getAxis, o eixo vertical, setas para cima e para baixo. E agora, podemos usar nosso componente de Character Controller, que temos referência já, e chamar nele o método de Move. Agora, só precisamos passar a direção que queremos nos mover, no eixo global. Portanto, colocamos New Vector Tree, colocamos input X no eixo X, 0 no eixo Y, e no eixo Z colocamos input Y. No final colocamos ponto normalized vezes time.deltaTime vezes 3, que no caso será a nossa velocidade.
Como o componente de Character Controller não possui física, precisamos colocar uma força gravitacional para o personagem ser sempre puxado para baixo. Portanto, aqui no meu Vector Tree, no eixo Y, em vez de 0, eu vou colocar -1. Dessa forma, ele sempre será puxado para baixo. Esse código já moveria o personagem. Porém, temos que nos atentar a um detalhe, que é sobre o eixo global e local da Unity. Por exemplo, com o código desse jeito, se o nosso personagem estiver virado para o lado e a gente apertar para ele ir para frente, ele irá para essa direção, pois para frente no eixo global é para lá. Porém, quando apertarmos para frente, queremos ir para essa direção, que é o eixo local do personagem. Para isso, precisamos fazer uma pequena alteração no nosso código. Em vez de passar um Vector Tree diretamente, igual estamos colocando aqui, devemos fazer uma conversão de eixo local para global. Portanto, devemos colocar transform direction. E aqui sim, passamos nosso Vector Tree. Vamos tirar esse ponto normalized e colocar do lado de fora. Esse método pega nosso vetor de entrada e considera ele como direção local e converte para valores do eixo global, que é o que o método de move de Character Controller solicita. Pode parecer um pouco complicado, mas com o tempo vocês vão entendendo melhor a diferença entre eixo global e local. Vamos salvar e testar esse protótipo. Vou selecionar o personagem e arrastar meu script de movimento para dentro dele. Perfeito, vamos testar. Vocês podem ver que o personagem já está se movendo corretamente. Vou pausar e nosso próximo passo será colocar animações. Vamos criar um novo Animator Controller aqui no projeto e vou chamá-lo de Personagem Controller. Vamos selecionar o personagem e arrastar nosso controlador para o campo de Controller do Animator. Agora, vamos abrir a aba de Animator. É só ir em Window, Animation, Animator. Estamos com ele aberto agora. Eu vou clicar com o botão direito e criar um novo estado vazio. Vamos chamar esse estado de Mover. Vamos clicar com o botão direito em cima dele e clicar na opção Create New Blend Tree in State. Dessa forma, o estado simples se tornará uma árvore de mistura. Podemos dar 2 cliques para abri-lo. A Blend Tree, ou árvore de mistura, serve para misturar e transitar animações. Agora, vamos aqui na aba de parâmetros e vamos criar 2 novos parâmetros do tipo float. Um de input x, para representar aqueles valores que temos lá no nosso script, e outro input y. Nossa árvore de mistura funcionará a partir desses 2 valores. Vamos clicar nela. Em Blend Type, vamos colocar 2D Simple Direction. Nossos parâmetros serão o input x e o input y. Aqui na lista de entrada, vamos criar 5 novos valores. Basicamente o que queremos é que seja feita a transição de nossas animações de movimento a partir das entradas do teclado, ou seja, ir alterando entre as animações de andar para frente, andar para trás e para os lados. A Blend Tree permite uma transição suave entre essas animações. Agora eu vou colocar os valores padrões dos nossos inputs lá do script. Agora eu vou colocar os seguintes valores aqui. Podemos ver que cada um desses campos representa uma direção específica. Esse primeiro para frente, esse aqui para trás, parado, para a direita e para a esquerda. Só precisamos colocar as animações corretas agora. Vamos entrar dentro da pasta Leon, Animações. Aqui eu já deixei preparado todas as animações que vamos precisar. A primeira, andar para frente. No caso, é este aqui. É só pegar a animação e arrastar para o campo correto. Andar para trás. Parado. Esquerda. E esse último, direita. Pronto. Podemos também controlar
a velocidade dos nossos clipes de animação. Eu testei aqui e as animações de andar para a esquerda e para a direita são um pouco mais rápidas do que as demais. Portanto, em vez de velocidade 1, vou colocar velocidade 0.6 para elas. Dessa maneira. Vamos voltar ao nosso código agora. Vou criar uma variável que faz referência ao nosso animator. Private animator. Vamos fazer a referenciação em nosso método de awake. E agora, aqui no método de update, vamos colocar animator.setFloat. Para o parâmetro de input x que temos lá no nosso animator, eu quero passar o valor para ele da nossa variável de input x que temos aqui no código. Vou copiar esse código e colar e alterar de input x para input y. A lógica é a mesma. Porém, a Unity recomenda que quando passamos esses valores para o nosso animator, a gente não utilize uma string literal, e sim um valor hash, já que traz um desempenho bem melhor para o nosso código. Para isso é bem simples, só precisamos criar os hashes dessas strings. Vamos colocar aqui private int input x hash. Irá receber animator.string2hash. E agora colocamos aqui o nome da nossa string. Ctrl D para duplicar e vamos colocar o de baixo input y hash. Dessa maneira. Agora, em vez de passarmos diretamente a string, passamos o valor de hash. Dessa maneira. É uma alteração simples, porém traz uma melhora de performance para o nosso código. Vamos salvar e testar. Perfeito, nosso personagem está fazendo a transição de animação para todas as direções. Nosso próximo passo será adicionar a câmera em terceira pessoa e adicionar uma arma ao jogador e fazê-lo empunhá-la igual ao jogo original. Vamos configurar a câmera. Para isso, vamos usar o pacote Cinemachine, que é um conjunto de ferramentas para câmeras criadas pela própria Unity. Para adicionar esse pacote, vamos aqui em Window, Package Manager, deixamos marcado Unity Registry e aqui é só pesquisar por Cinemachine. Clicar em Install. Agora vamos em Game Object, Cinemachine e vamos criar uma câmera virtual. Vejam que a imagem já foi alterada, isso porque agora a nossa câmera principal está sendo controlada pelo controlador Cinemachine. As duas variáveis básicas que precisamos configurar são o Follow e o LookAt. Para isso, vamos voltar aqui à cena e dentro do Leon, do personagem, vamos criar um objeto vazio e eu vou chamá-lo de LookAt. Vamos pôr ele mais ou menos sobre o ombro do personagem, mais ou menos nessa posição. E agora, na nossa câmera virtual, vamos colocar para Follow o LookAt do nosso personagem. Dessa forma. Vamos às configurações. Aqui em Body, vamos trocar e colocar essa segunda opção de câmera em terceira pessoa. Beleza. Vamos fazer umas configurações básicas para esse componente. Aqui em Dumping, eu vou colocar 0.25 em todos os eixos. O Dumping faz uma suavização da nossa câmera, para quando o personagem se mover, acontecer um pequeno atraso entre o ponto central antigo e o ponto central atual, dando um efeito interessante. Vamos configurar aqui também, vou pôr 0.1. Da distância da câmera, eu vou definir para 1,5 m. E para a câmera não atravessar objetos, vamos colocar a extensão Cinemachine Collider. E na estratégia, vamos colocar essa primeira opção, Pull Camera Forward, para a câmera se aproximar do personagem caso encontre algum objeto entre eles. Vamos testar nossa câmera. Perfeito, a câmera já está posicionada corretamente, porém não conseguimos girar ela com o mouse ainda. Vamos criar um novo script e chamá-lo de controlador câmera.
É sempre importante manter cada script tendo uma função. No caso, eu tenho um apenas para controlar o movimento do personagem e agora mais um apenas para controlar a câmera. Vamos entrar nele. Vou importar o pacote do Cinemachine, using Cinemachine, e vou criar duas novas variáveis do tipo AxisState. Private AxisState, vou chamar de XAxis, apertar Ctrl D para duplicar, e essa de baixo vou chamar de YAxis. Vamos colocar o atributo SerializeField para essas variáveis aparecerem no nosso inspetor. Elas serão responsáveis pela configuração e controle de giro da nossa câmera. Vou criar mais uma variável agora, do tipo Transform, e vou chamá-la de LookAt. Será uma referência ao nosso objeto de LookAt. Para isso, vou colocar o atributo SerializeField. Não vamos utilizar o método de Start, então vou apagá-lo. Vamos salvar e voltar a Unity para configurar nossas variáveis. Selecionando o Leon, arrasto o controlador de câmera. Vejam só, esses campos que apareceram são das variáveis de AxisStates. Vamos configurá-los. Vamos marcar primeiro o objeto de LookAt. Abrir o personagem é este daqui. Ok, vamos fazer a configuração. Max Speed vamos definir como 300. O nome do eixo será Mouse X. Deve ser exatamente esse nome. Será o movimento horizontal do mouse. Valor mínimo, menos 180, máximo 180. No eixo de baixo vamos fazer parecido. 300 de velocidade. Nome do eixo, Mouse Y. Valor mínimo, menos 90, valor máximo, 90. Em nosso eixo X, vamos marcar a opção de Crappy, para quando chegar no valor mínimo e máximo, ele permitir criar um loop. Agora, eu vou voltar ao código e vamos colocar aqui no método de update, xAxis.update. Vamos passar para esse método time.deltaTime e o YAxis a mesma coisa. Esse método serve para a gente atualizar a leitura dos eixos X e Y do mouse. Agora, vamos colocar LookAt.EulerAngles. Vamos mexer na rotação do nosso objeto LookAt e passamos um novo vetor com valores da rotação do eixo X e Y da Cinemachine. New Vector Tree. Nesse caso, o valor do nosso eixo X será nossa entrada YAxis.value. Já o eixo Y será XAxis.value. O eixo Z de rotação não vamos alterar, vou colocar 0. Dessa forma, como a câmera está olhando sempre para o ponto de LookAt, ao rotacioná-lo, nossa câmera irá rotacionar junto. Agora, só precisamos rotacionar o personagem junto com a rotação horizontal da câmera. Para isso, vamos colocar transform.rotation. Recebe, para suavizar, colocamos quaternion.slurp. E passamos a rotação atual do personagem, que é transform.rotation. E para onde queremos ir. No caso, colocamos um quaternion.euler, que no caso será para converter de EulerAngles para quaternion. E o valor que queremos olhar será 0 no X e no Y será XAxis.value. E no eixo Z, 0. Ou seja, queremos que nosso personagem gire junto com a rotação horizontal do nosso mouse. O próximo argumento é o tempo de interpolação. Vou passar 5 vezes time.deltaTime. Vamos salvar e testar esse código. Antes de testar, uma última configuração que faltou a gente fazer é aqui na nossa Cinemachine, na opção de Aiming, vamos alterar de Composer para essa primeira opção. E vamos zerar essa opção de Vertical Arm Length. E Camera Side, vamos colocar 0.75. E agora, no nosso personagem, também vamos inverter o mouse Y. Só marcar essa opção de Invert Input. Ok, vamos testar. Beleza, podemos ver
que nosso personagem está se movendo e a câmera está seguindo e rotacionando corretamente agora. Porém, podemos ver também que o personagem não está na mesma pose que o Leon fica em Resident Evil 4 quando está com a pistola na mão. Mas antes disso, se você chegou até essa parte, se inscreva no canal. Fazendo isso, você irá ajudar o canal a crescer e me incentivar a criar novos conteúdos. Eu acredito que isso vale sua inscrição. Agora, vamos continuar. Para fazer essa pose corretamente, vamos utilizar um pacote poderoso aqui dentro da Unity, que é o Animation Rigging. Ele permite a gente criar e organizar conjuntos de restrições e modificações em nossos rigs de animação. Vamos fazer isso na prática. Vou aqui em Window, Package Manager, marcando Unity Registry, vamos digitar Rig, é este aqui, Animation Rigging. Vamos instalar em nosso projeto. Pronto. Agora aqui no personagem, vamos adicionar um novo componente, chamado Rig Builder. Ele é responsável por todo o controle geral das nossas deformações de animação e deve estar sempre junto com o componente de Animator. Vamos criar agora um novo objeto vazio dentro do personagem e vou chamá-lo de Rig Layer. Para esse objeto, vou adicionar um componente de Rig. Vamos selecionar nosso objeto novamente. E agora aqui em Rig Builder, vamos pegar nosso objeto Rig Layer e arrastar para essa primeira opção, para ficar definido nosso Rig Layer. Dentro desse Rig Layer, vou criar dois novos objetos vazios. Vou chamar o primeiro de Right Hand e K, que será a restrição da nossa mão direita. Mais um Left Hand e K. Vamos nesse primeiro objeto que criamos e colocar o componente ToBone e K Constraints. Agora só precisamos preencher os campos que apareceram. Root devemos preencher com o osso do ombro do personagem, Mid do cotovelo e Tip da mão. Vamos lá, vamos abrir o esqueleto do nosso personagem. Spine 1, 2, vamos abrir esse aqui. E esse aqui é o osso do ombro. Vocês podem ver graficamente a partir daqui. Vejam só. O próximo é o do cotovelo. E por último, temos o da mão. Vamos voltar ao objeto e preencher. Root será o cotovelo. É este daqui. Só arrastar o campo para dentro. Mid e Tip. Esse componente de ToBone e K Constraint permite a gente criar uma restrição de dois ossos. Dessa forma, a gente irá conseguir mover a mão do personagem para onde a gente quiser, ao mesmo tempo que é tocado as animações. O alvo, ou target, será o ponto onde queremos que a mão do personagem fique. Portanto, vamos colocar este mesmo objeto. Só arrastá-lo para o campo correspondente. Essa opção não vamos alterar em nada. E agora só precisamos fazer o mesmo processo para o Left Hand e K. Vamos lá. Beleza, a mão do personagem irá tentar chegar a esse ponto. Vamos selecionar os dois objetos e subi-los para cima. Vou colocar um pouco à frente do personagem, mais ou menos nessa posição. Vou dar play para a gente ver isso na prática. Vejam só, a mão do personagem fica no ponto que acabamos de escolher. Podemos alterar isso dinamicamente. Agora vou selecionar essa pasta Pistol e arrastar nossa pistola para dentro do Rig Layer. Ela já apareceu aqui. Há várias formas de fazer isso, mas colocá-la diretamente dentro desse objeto é a mais simples. Para a arma e as restrições dos braços seguirem o balanço da animação, vamos colocar o objeto Rig Layer junto com o nosso objeto de Spin, que é a coluna do personagem.
Dessa forma, a arma e os braços ficarão com o mesmo balanço do movimento do jogador. Agora, só precisamos posicionar os braços e a arma mais ou menos nessa posição, que é a do jogo original. Para ficar mais simples, vou adicionar um novo componente do tipo Animator ao nosso objeto de Rig Layer. Vamos no nosso projeto e agora eu vou criar um novo Animator Controller. Vou chamar de Rig Layer Controller. Vamos selecionar o objeto de Rig Layer e colocar nosso controlador no nosso Animator. Vamos agora abrir a aba de animação, clicando com o botão direito em cima de projeto, ADD Tab, Animation. Vamos criar um clipe de animação para ficar fixado nossa pose igual a do Resident Evil. Vamos aqui em Create, vou chamá-lo de Pose Padrão. Vocês podem nomear da forma que quiser. Vou dar Play. Entrar na aba de cena. E agora, enquanto está em Play Mode, podemos posicionar a arma e a animação. Basta a gente clicar em gravar e vamos lá. Vou selecionar a arma. Vamos posicioná-la. Mais ou menos nessa posição. E organizar também os braços do jogador. Perfeito, já temos nossa pose igual a do jogo Resident Evil. Vejam só. Para finalizar, vamos agora desenvolver a ação de mirar do personagem. A primeira coisa que vamos fazer é criar um novo clipe de animação. Só vem aqui, Create New Clip. Vamos chamar de Pose Mirar. E fazer a mesma coisa novamente. Dar Play. Vamos aqui em Cena. Selecionar o Rig Layer. Pose de mirar. E vamos clicar em Gravar. Tudo que precisamos fazer agora é mover a arma e as mãos do jogador para uma posição de mirar. Beleza, essa pose já está ok. Vamos pausar. E agora, vamos fazer a transição entre essas duas poses de animação. Para isso, vamos abrir nosso Animator do Rig Layer. Temos aqui nossos dois estados de animação, da pose padrão e da pose de mirar. Vamos em Parâmetro. Vamos criar um novo do tipo booleano e chamar de mirar. Se mirar for verdadeiro, a gente sai da pose padrão e vai para a pose de mirar. Colocamos se mirar for verdadeiro, desmarcamos has exit time e da mesma forma, se mirar se tornar falso, a gente sai da pose de mirar e volta para a pose padrão. Agora, vamos criar um novo script chamado mirar. Vou voltar aqui para a aba de projeto, Create C# Script, mirar. Vamos entrar no script. E agora já vamos criar uma variável do tipo Animator para fazer referência ao nosso Rig Layer Animator. Private Animator. Vou chamar de Rig Layer
Animator. Vamos colocar o atributo Serialize Field para aparecer no inspetor. E agora, aqui no método de update, vamos colocar basicamente o que isso faz é quando a gente apertar o botão do mouse, o nosso parâmetro de mirar se torna verdadeiro. E quando a gente solta o botão do mouse, o parâmetro de mirar se torna falso. Só que vamos trocar esse string para um hash, igual anteriormente. Vou apagar o método de start, que não vamos utilizar, e vamos testar nosso código. Adicione o script de mirar ao jogador, e agora é só definir o nosso animation do rig layer. Vamos testar. Vou clicar com o mouse, podemos ver que a transição de animação está um pouco lenta. Para isso é bem simples, só voltar ao Animator, clicar no Rig Layer e aqui nas setas de transição a gente pode vir aqui em configurações e reduzir o tempo de transição. Vou colocar 0.1. Vamos ver se melhorou. Perfeito, já está funcionando. Porém, eu quero que quando eu mirar, a câmera se aproxime do jogador. E quando eu soltar a mira, ela volte ao normal. Vamos entrar no script de mirar novamente. Importar o Cinemachine. E eu vou criar duas novas variáveis. Primeiro do tipo Cinemachine Virtual Camera. Vou chamar de VCAM. Vamos colocar o atributo Serialize Field para aparecer no inspetor. E vou criar também uma variável do tipo Cinemachine Third Person Follow. E vou chamar de PersonFollow. Agora, vamos criar um método de awake. E aqui, colocamos PersonFollow. Esse PersonFollow é um componente dentro da nossa câmera virtual. Para referenciá-lo, vamos colocar PersonFollow recebe vcam.getCinemachineComponent e passamos o mesmo tipo desse objeto. Dessa forma. Agora no método de update, vamos trocar, em vez de getKeyDown, vamos colocar getKey. Dessa forma, enquanto o botão do mouse estiver sendo pressionado, esse código será executado. Vamos colocar PersonFollow Camera Side, vamos definir para 0.9 e PersonFollow Camera Distance, ou seja, a distância da câmera, vamos colocar math.lerp para fazer uma interpolação, ou seja, uma suavização entre o valor atual da distância, que é 1,5 metros, para a nossa nova distância, que será de 90 centímetros. Colocamos então a distância atual, que será PersonFollow.camera distance, nossa nova distância será de 0,9 metros. E o tempo de interpolação colocamos time.deltaTime vezes 4. Ok, e quando soltarmos o botão, queremos voltar para os valores originais. Colocamos então câmera side para 0.75 e a distância da câmera voltamos para 1.5 metros. Vamos salvar, vamos selecionar o nosso objeto de jogador e preencher a variável de VCAM, esta aqui de baixo. Feito isso, vamos testar agora nossa nova configuração. E é isso, pessoal, está pronto. Temos agora uma câmera e movimentação parecidas com a do Resident Evil 4. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal. Isso vai ajudar muito. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!